Fofos, sejam muito bem-vindos! E hoje, mais um Sofá da Fofa. Hoje a gente vai falar de tudo que eu gosto de falar, de autoconhecimento, de autocuidado, tudo que é auto é para nós mesmos. E eu tô muito feliz. Lia, seja muito bem-vinda! Obrigada. Quem que é a Lia? O que a Lia faz? Me conta um pouquinho. Vamos lá. Então, meu nome é Lia, eu sou aromaterapeuta, professora, pesquisadora, mentora de mulheres. Sou gaúcha, moro aqui em São Paulo tem 1 ano e meio. Novinha aqui. Bem novinha, tô conhecendo os lugares ainda, explorando, né? E gostando bastante. Mas hoje eu atuo, né, principalmente ali como terapeuta através do olfato e dos aromas, né? Então, levando ali óleos essenciais para proporcionar mudanças de comportamento, desenvolvimento pessoal, principalmente para mulheres. Casada? Tem filhos? Não, sou solteira e tenho namorado e não sou mãe ainda. Vai ser. Mas tem vontade? Tenho vontade. E você veio fazer o que em São Paulo? Me conta. É uma longa história, mas basicamente eu morava em Florianópolis antes daqui, né? Então já viu que eu sou uma pessoa que já foi para vários lugares, né? Eu morei no Rio Grande do Sul, depois em Santa Catarina. E quando eu tava lá, eu conheci meu atual namorado. Ah, tá. E ele foi fazer... Ele é médico, né? Tava terminando a residência e resolveu fazer uma outra residência aqui. E aí foi aquele momento que a gente ficou assim, e agora, né? Ou vai ou não vai? Aí eu falei assim, tá, né? Quem sabe, né? Posso ir morar em São Paulo, minha família já tava aqui. E eu resolvi, na verdade, utilizar esse acontecimento para me impulsionar na carreira, na minha profissão, né? Então, pensei assim, vou aproveitar as oportunidades que São Paulo nos oferece. E eu tinha muito um sonho de fazer um doutorado com aromas, né? E eu sabia que aqui era o lugar, né? Então, aqui era onde eu ia encontrar pessoas e profissionais e lugares para estudar o que eu gostaria, né? Então, eu resolvi embarcar nessa aí com coragem, confiança, aí fiz uma mudança. E aqui estamos. Aí agora, finalmente, conquistei, né, a entrada no meu doutorado. Estou começando agora, então também estou bem feliz de estar nessa etapa assim, da vida. E deixa eu te falar, você sentiu muita diferença, a transição desses lugares? São Paulo é o que você falou, São Paulo a oportunidade é para todos, né? É uma coisa muito gigante aqui, a gente acha que já impactou muitas vidas, né? Eu tenho uma clínica aqui perto da onde eu moro e a gente acha que já impactou com algumas pessoas. Quando eu vejo os números na internet, eu falo assim, meu Deus, a gente tem assim, só aqui perto, eu não impactei nem 1%. É uma coisa maluca, né? Eu estou trabalhando com tráfego pago, funil de vendas, e eu fico alucinada de ver o quanto que a gente pode impactar pessoas através do funil de vendas. Então, eu acho que aqui é o lugar ainda, né? É o coração do Brasil. Sim, olha, para mim realmente foi realmente um lugar que me trouxe eu vejo que me trouxe muita maturidade, muito crescimento, né? Então, eu sinto que eu cheguei aqui e é como se, parece que vestiu uma capa, assim, de vamos lá, né? Eu vou atrás agora dos meus sonhos. E realmente o meu trabalho começou a ter um alcance muito maior, né? Muito maior. Então, por exemplo, eu já atuava como aromaterapeuta, né, em Florianópolis, mas realmente aqui me colocou num movimento, eu acho, diferente, né? E assim, Floripa, uma cidade com qualidade de vida incrível, né? Você tem ali as praias, tudo, mas eu achei até que eu ia ter mais dificuldade, né? Chegar aqui um ambiente completamente diferente, mas é isso, eu vim em busca de crescimento e eu senti que foi isso que me trouxe, então hoje eu me sinto satisfeita, né, no sentido de, a gente sente falta da praia, né, mas é muito bom. Mas as nossas praias são lindas também. As praias são lindas, adoro, vou sempre pro litoral, sou surfista também, então tô sempre indo lá surfar.
Mas realmente aqui proporcionou esse lugar, né, de crescer ali como pessoa, profissional, mulher. Eu vou deixar um depoimento aqui agora. É assim, ó. Se você está num lugar que você já sente que não é que você não está prosperando, mas você está fazendo as coisas, olha, quando você muda desse lugar, parece, principalmente, você saiu de um lugar menor e veio para uma grande São Paulo, que é uma grande cidade, né? Não tem como você não expandir. Não tem. Então, as pessoas que ficam nos mesmos lugares, nas mesmas ideias, com os mesmos conhecimentos, com certeza os resultados vão ser iguais, né? Agora, quando você começa a mudar, você começa a crescer suas ideias, começa a expandir sua mente, começa a conectar com outras pessoas que também vão te trazer isso. Aí não tem como o resultado ficar a mesma coisa. Então tem gente que passa, hoje nós já estamos em março, né? Nossa, eu falei assim, meu Deus, já passou 2 meses. Imagina que se eu não tivesse programado nada, mesmo fazendo um tratamento de câncer, né? Imagina se eu não tivesse me programado de estar continuando fazendo, eu já fiz evento, tem um próximo evento. Então, assim, o que você está fazendo? Porque quando você não tem nova ideia, quando você está no mesmo lugar, você vai ter os mesmos resultados. E não adianta você falar assim, eu vou fazer o ano que vem. Na verdade, você tem que começar o ano passado para sair esse ano, porque senão você vai passar mais um ano igual. Eu falei outro dia com a minha amiga, faz 5 anos que eu conheço ela. Ela está no mesmo lugar, não mudou nadinha. Sim. Eu falei assim, não, gente, a gente tem que acelerar. Você concorda com isso? Concordo totalmente. Eu acho que assim, a gente, talvez como mulher, a gente enfrenta várias barreiras, né? E eu vejo que elas são muitas vezes emocionais, né? No âmbito emocional. E muitas vezes também relacionadas a crenças, né? Que a gente vai cultivando. Então, eu atendo, né? Muitas mulheres que às vezes, poxa, estão ali querendo uma mudança na vida, estão procrastinando, tem até a ideia, elas sabem o que elas querem, mas elas não conseguem colocar em prática, né? E realmente, assim, pra tu ter uma mudança, tu tem que fazer toda uma mudança ali de pensamentos, de comportamentos, às vezes até de lugares que tu frequenta, conhecer novas pessoas, né? Se inspirar, às vezes, em histórias, né? De outras mulheres que estão ali fazendo acontecer, independente das dificuldades, né? Porque a gente sempre vai ter dificuldades, com certeza. Né? Só que quando a gente se prende muito, né? Você falou assim, ano que vem, né? Eu deixo sempre para depois, lá para frente. Você sempre vai estar em segundo lugar. Sempre está em segundo lugar. E nunca é o cenário ideal, perfeito, né? E na verdade nunca vai ser, né? Então a gente tem que às vezes se colocar num movimento de, o que eu tenho agora? Quais são minhas ferramentas? O que eu tenho agora? Como eu posso agir com o que eu tenho? E a partir desse movimento a gente vai começando a conquistar né, esses nossos sonhos, nossos desejos, né? O problema é que às vezes a gente coloca assim como se fosse lá na escada, assim, longe, assim, né? Muito distante da gente. Distante. E aí isso às vezes te trava, né? Te bloqueia. Quando na verdade a gente tem que pensar, qual é o próximo passo dentro desse degrau que eu quero, nessa subida que eu quero fazer, qual que é o próximo passo, né? E eu indico um grupo de mulheres, não é porque eu tenho um grupo de mulheres que você também tem um grupo de mulheres. Porque, na verdade, você vai sempre estar em contato com outras pessoas, onde outras pessoas te dão novas ideias. Exato. Quando a gente vive a mesma coisa sempre, a gente vai ficar no mesmo lugar. E não adianta. E a procrastinação, sabe o que eu descobri que é? Primeiro que a depressão é algo do passado, a ansiedade é do futuro e a procrastinação é atual. Sabe por que você procrastina? Porque a pessoa que procrastina acha que ela não vai conseguir. Então, ela tem vergonha de não ter o resultado que ela espera. Isso. Gente,
escuta, tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não vão dar certo e tem coisas que vai precisar da sua energia, da sua ação, porque você só vai saber se deu o mesmo resultado se você começar. Sim. E se você ter começo, meio e fim, porque é muito fácil procrastinar. É você falar assim, puta, tem que fazer, mas você nunca sai daquele momento, porque você tem medo. Vence essa barreira, faz de qualquer jeito, depois alinha no percurso, né? A gente não precisa sair tudo perfeito. Ai, olha, eu preciso ter uma loja linda, eu preciso ter... Não, só começa. Começa com um amigo, começa falando para os vizinhos, começa falando para os parentes, começa falando para quem quiser, mas não para não. Exatamente. Só vai. Exatamente. Isso é interessante porque pega bem também num padrão perfeccionista de algumas mulheres, assim, né? De às vezes ficar se comparando muito com a outra, né? E aí você quer começar algo, mas aí você já quer começar algo, nossa, né? Sei lá, muito, querendo falar, a loja linda, né? Mas esquece de ver que a jornada, ela é tijolinho por tijolinho, tijolinho, né? Por tijolinho. Então, quando a gente começa, né? Eu sei que você também, né, tem uma história também de você ter a sua clínica, então com certeza quando você começou, não era como é hoje. Não, deixa eu falar, né? eu trabalhei 18 anos no ramo de automóvel. Olha aí, e saí de um dia para o outro, porque eu tive problema da família, minha sobrinha estava com câncer e fez eu repensar na minha vida o ramo de automóvel. Eu já falei várias vezes aqui, né? O ramo de automóvel é muito... requer muita energia masculina. Sim. E eu falei assim, gente, olha o que eu estou vivendo, né? Trabalhava de segunda a segunda, não tinha folga, era uma loucura. De um dia para o outro, eu falei, eu não volto mais para o ramo. E sabe o que eu fui? Ser vendedora. Aonde? Dentro da minha casa. Depois de 8 meses que eu montei meu escritório. Olha, então, assim... Gente, a gente só começa de qualquer jeito, começa dentro da sua casa, começa onde você quiser, mas começa. Você vai alinhando e Deus vai te dando visões para você chegar aonde você quer chegar. Exatamente. E se você tiver uma visão, né? Porque se você não tiver também, não adianta, hein? Não, a gente se perde no meio do caminho, né? Vai se perder. Mas tu foi falando, eu fui conectando com a minha jornada quando eu iniciei, né, na aromaterapia. E assim, era aquela coisa, eu me sentia muito insegura, não tinha um espaço para atendimento. Quando eu comecei há 10 anos atrás, também redes sociais era algo assim, não era tão explorado, né? Eu também não tinha habilidade nenhuma, né, com as redes sociais. E eu lembro de começar a atender, tipo, na garagem da minha casa, que eu morava, né? E aí comecei a atender uma, outra, e uma foi falando para outra, né? E aí hoje, quando eu olho assim, né, eu comecei muito sem... A aromaterapia hoje ela é uma profissão, vamos dizer, livre, assim, né? Não é algo novo no Brasil. E então eu passei todas as barreiras também. Dificuldades, mas barreiras até de você ter um julgamento, né? De tipo, nossa, isso aqui tá fazendo muito alternativo, né? Como que eu vou me colocar? Então foi todo um lugar de me reconhecer também, né? De entender, não, isso é meu propósito, é o que eu vim fazer, né? Então as pessoas sempre traziam para mim, nossa, Lia, você tem um dom com os aromas, né? Você realmente você toca as pessoas através dos aromas. E então foi toda uma jornada para eu me reconhecer, mas também ir colocando em prática aquilo que eu sabia. E assim, comecei assim, do zero, por exemplo, Instagram, essas coisas, não sabia nada, né? Hoje, poxa, sei mexer bastante, né, com a ferramenta, é o meu principal canal de divulgação. Hoje, inclusive, eu tenho uma mentoria, então mentoro outras aromaterapeutas, né, que também, que nem eu, estão começando e estão querendo se posicionar como profissionais, né, muitas vezes tem medo, insegurança. Então, hoje, olhando isso, a gente fala assim, nossa, que bom que eu caminhei, né, que bom que eu acreditei e fui indo e fui colocando em prática do jeito que dava, né, depois a gente vai aprimorando. Você me deu uma palavra agora que foi tão importante, Lia, que eu acho que as pessoas, é isso que tem que acontecer. Porque, veja, eu trabalhei um tempão no ramo de automóvel e eu mudei minha profissão, né? Mas tem gente que nem tem profissão, tem gente que nem sabe o que quer.
mas ela fala, eu me reconheci. Opa, putz, veio assim na minha cabeça. Gente, o que você quer fazer? Você tem que ter uma ideia do que você... E se reconhecer naquela posição, igual, eu sou CEO na clínica da área, eu só administro, tal, eu não estou direto com os funcionários, tal. Mas o que eu quero é ser apresentadora. Eu sou apresentadora e eu me vejo como apresentadora, entendeu? Então hoje isso aqui não é uma coisa que eu faço com carinho, é uma coisa que eu faço amando o que eu estou fazendo, e por isso que eu gosto das coisas que dão certo, porque se você tem um estresse antes, aí o negócio já não caminha do mesmo jeito. Então você se reconhecer na posição é o começo. Quando você se reconhece na posição, o que vai acontecer? Você vai fluindo. A fluidez vem normal, né? Então, por isso que aconteceu. Quando você falou assim, ó, quando eu me reconheci, eu fluí. As oportunidades vão chegando, né? As pessoas também vão sentindo aquele... É quase como uma postura interna que a gente assume, né? E quando a gente assume essa postura interna, que nem falou, eu me vejo como apresentadora, então você já age, né, como essa apresentadora. Teve esses dias atrás, falaram assim, olha, você é desse jeito, essa é a Valéria que você conhecia, hoje eu não sou mais. Então, quando você se coloca nesse lugar, aí você fala assim, não tem como dar errado. Não. Você só vai caminhando e vai fluindo para tudo acontecer. Então, gente, você quer alguma coisa? Começa a reconhecer você naquela posição. Como que você quer estar nessa posição? Exato. E acho que esse reconhecer, ele também parte de reconhecer qualidades que já existem em você, né? Então, às vezes, a gente tem tanta dificuldade de enxergar o nosso valor... ou às vezes, por exemplo, a gente recebe um elogio e como que a gente responde, né? Isso é um exercício legal para fazer em casa, né? Alguém te elogia e fala assim, como você tá bonita hoje. E aí o que a gente faz? Não, são seus olhos. Isso, são seus olhos. Não, é só, essa roupa, né? Sei lá, a gente inventa uma desculpa para deslocar ali a atenção do nosso valor, né? E eu acho que essa postura de assumir e de se reconhecer como algo que a gente quer ser, conectar com esses nossos sonhos, nossa busca, ele parte também da gente reconhecer as qualidades que a gente tem, mas também o nosso lado sombra, nossos defeitos, nossos né? defeitos. E integrar isso, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de integrar essas partes, né, do nosso ser. Quando alguém fala assim, ela vai falar assim, é não merecimento, né? Fala assim, eu não mereço. Isso é inconsciente, muito inconsciente, né? Exato, né? Porque a gente vai trazer pro consciente, a gente fala, imagina, né, que eu tô desejando que eu não mereço. Mas no fundo é isso, né? Então, às vezes tem várias ações, várias atitudes que a gente não percebe, que a gente vai tendo no dia a dia, né? E que vão nos afastando dessa pessoa, dessa mulher que a gente quer ser, ou inclusive até de prosperar, né, na nossa profissão, né, no nosso caminho, assim, né, que a gente escolhe. E quando você coloca uma coisa na cabeça e segue, aí é aquilo que eu falo sempre, né, decisão, decidir algo. Exato. Eu decidi que eu sou apresentadora. Exatamente. Aí você verbaliza, né? Aí depois, o que acontece? Você persiste. Né? Porque não vai vir de um dia para o outro. Você vai ganhando resistência, porque você vai aprendendo. Você vai aquilo vai ficando melhor, porque cada dia que você faz fica melhor, cada dia que você fala fica melhor. Então, não vai ser no primeiro dia. Não. Se eu pegar o primeiro vídeo, eu não falava nada, aí eu ficava morrendo de vergonha. Eu falava, como que eu vou avançar desse jeito? Sim. Né? E aí, mas só que isso vai com o tempo, não adianta. Se eu tivesse desistido, eu não sabia que eu ia chegar aqui hoje, que eu tô muito feliz. Cada dia que eu faço, eu falo assim, nossa, como foi bom. Foi tão bom.
sinto, né? Conseguir aprimorar isso, né? E ver aquilo se concretizando, né? E a gente vai pegando pessoas que vai entrando na mesma sintonia que a gente tem mais ou menos as mesmas ideias, Exato. entendeu? Que isso é importante. Não que é importante, eu vou falar com todo mundo, mas tem que ter alguma coisa que eu entenda, tem que ter alguma coisa que eu, né? Mas também não precisa, tá? Pode ser qualquer um, tá? Não fica limitando. Eu vou de A a Z, não tem problema. E então cada dia eu me dedico mais, cada dia eu tenho mais vontade de fazer o Sofá da Fofa. E cada dia eu sou também realizada no que eu estou fazendo hoje. Eu acho que é onde que eu tenho mais fluidez, entendeu? É onde que eu me sinto mais feliz. Sim. É um momento que eu fico feliz, que é um momento que, sabe, tipo, estou realizando um sonho. Parece que é isso. De poder expressar, né, quem você é. Eu acho que você falou, eu me sinto, como se pudesse dizer, eu me sinto mais eu, né? Eu tô aqui, posso ser mais eu e poder, acho que, levar isso adiante, né? Porque isso com certeza também impacta outras mulheres, outras pessoas, né? Quando elas veem a gente realizando ali nossos sonhos, aquilo que nos move, nosso propósito, né? Elas também se reconhecem e falam, eu também posso, né? E é desse jeito, e é isso mesmo, porque a gente acaba inspirando outras mulheres, para quê? Para realmente falar assim, fofa, você pode, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, só depende de você, né? Depende da gente, porque eu tô indo para a 4ª sessão de quimioterapia, eu vou entrar nesse assunto agora, para a gente até falar um pouquinho de aromaterapia, né? Sim. Eu acho que é importante. Eu podia estar na cama chorando, eu podia estar na cama esperando o dia passar para chegar na sexta-feira para eu fazer, eu podia estar, enfim, sei lá, passando mal, porque a nossa cabeça engana a gente todo dia. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo da outra vez. Eu saí daqui de casa, eu uso uma touca que congela e tá mantendo o cabelo, ó, ainda tá mantendo o cabelo, vamos ver, eu acredito que vai dar tudo certo. Aí, o que acontece? Congela a sua cabeça, 4 horas você fica com o negócio. E na penúltima, assim, na segunda, eu já tava assim meio, sabe, já tinha ficado tensa. Aí tá bom. O que aconteceu? Na outra que eu fiz, eu acordei com dor de cabeça. Chegou lá, eu fiquei de um jeito, não estava aguentando, me deram remédio, me deram tudo, aí me deram Dramin. Aí quando deram Dramin, eu dormi um pouco, sabe? Cochilei, nem dá para dormir, porque você fica em pé com a cabeça assim, ó. Então você fica assim, ó, né, balançando. Mas quando acabou a químio, ainda faltava 1h30. Fofa, parece que essa 1h30 se tornou 4 horas. Aí eu chamei o cara, aí ele foi lá, desligou um pouco, eu fui no banheiro, tal, porque tem que desligar para ir no banheiro, fui no banheiro e não passava a hora, não passava. Aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu não vou ficar mais, não aguento, eu não quero saber de cabelo, não quero saber de nada. Aí faltava 37 minutos. Eu toquei a campainha, não vieram. Lá toca a campainha, eles aparecem na sala. Não vieram, eu não sei por quê. E demorou. Quando eles entraram na sala, faltava 13 minutos. Aí eu falei assim, agora eu não vou. Vamos até o final. Mas o que eu quero falar com tudo isso, olha como que a nossa mente é. Será que essa dor de cabeça não veio do meu inconsciente? Para não usar a touca? Aí, sabe o que eu falei pra minha mente? Eu falei assim, fofinha, você ficou 4 horas agora e você não estava aguentando, agora você vai ter que aguentar todas. Então, isso aí a gente ganha uma autoridade, né? Se eu tivesse desistido, a gente não tem autoridade. Tudo que a gente não desiste, a gente não cria autoridade. E quando a gente desiste, a gente dá uma informação para o nosso cérebro. Você não é capaz. Exatamente.
Exatamente, bem isso mesmo. Mas me conta, como você faz atende várias pessoas, com certeza você já atendeu alguém com câncer. O que pode, o que não pode? O que você orienta para algumas coisas? Antes de começar aqui, eu já perguntei algumas coisas para ela. Eu já tenho alguns, mas eu vou acrescentar mais alguns. Tá. Então Perfeito, vamos falar. Contar. Sim, então, primeiro só para contextualizar, né, a aromaterapia é uma terapia integrativa e complementar em saúde, ou seja, ela é uma forma de utilizar óleos essenciais que são extraídos de plantas medicinais, aromáticas. A gente tem alecrim, manjericão, lavanda, os cítricos, né? Então, várias plantas medicinais, elas têm essa substância que são os óleos essenciais. E essas substâncias, elas possuem, então, propriedades terapêuticas, né? Que elas vão atuar no nosso nível físico. Então, pode dar suporte para questões de saúde física, como a gente estava comentando, né? Por exemplo, enjoos, imunidade, anti-inflamatórios, cicatrizantes, analgésicos para dor de cabeça, né? Então, para várias ações no nível físico e também no nível emocional, no sentido, assim, de ajudar ali num suporte para reduzir a ansiedade, trazer um estado ali mais relaxado e melhorar o humor, melhorar o foco, a cognição, né? Então, assim, a aromaterapia, ela tem várias vertentes, assim, né? Várias aplicações na estética também, no âmbito ali. Eu atuo especificamente com psicoaromaterapia, que é mais voltado para o cuidado ali mental, emocional, né? Para proporcionar ali mudanças de comportamento. Mas a gente tem várias aplicações, né? E quando a gente vai falar no cuidado ali de um paciente oncológico, né? A gente pode trazer suporte complementar, né? É sempre bom frisar isso, porque hoje a gente tem, assim, alguns discursos, né? As pessoas até têm um pouco de medo das terapias consideradas ali alternativas, né? Porque existem, infelizmente, né? Assim, em algumas áreas isso acontece, né? Mas alguns profissionais que acabam conduzindo da forma errada, né? Então, por exemplo, tem até um filme muito interessante, não sei se você já ouviu falar, o Vinagre de Maçã. Não. Dá uma olhada depois, tem no Netflix. Então, é uma garota que ela foi diagnosticada com câncer e ela tem que fazer o tratamento, né? Mas ela se recusa. E nisso, né, de recusa, ela começa a buscar terapias alternativas, né? Então, por alimentação, enfim, uma infinidade, né? E aí vai contando a história dela, né? E ela realmente se recusou a fazer o tratamento quimioterápico. E hoje, infelizmente, a gente vê isso acontecendo de, às vezes, profissionais até das terapias alternativas conduzindo as pessoas, né? Não, natural, deixa o seu remédio, vamos só pro natural, né? E essa não é a abordagem, vamos dizer, em essência, das terapias integrativas e complementares em saúde, né? O que eu tenho visto, assim, ó, primeira coisa, que sempre é bom ter uma orientação médica, né? Porque eu falei com o meu médico para usar o melaleuca, no caso ele falou assim, para mim estava liberada, mas é importante que tudo que você for fazer, que você está no processo de quimioterapia, você sempre compartilhar com o seu médico, até pôr a pessoa, a terapeuta junta para falar, para entender o que pode e o que não pode. Isso é fundamental. Exato. Decisões, tem muita gente que toma decisões, tem algumas que pode dar certo e tem outras que deram errada. Tipo, Marcelo Rezende tentou outras coisas, Steve Jobs também tentou outras coisas. Então a gente não pode, né, generalizar, né? Porque cada caso é um caso. Eu resolvi, eu resolvi que desistir não era opção minha, né? E o meu tratamento era com quimioterapia.
E a gente hoje, eu creio em Deus, eu tenho uma vida, uma rotina espiritual tal, mas eu acredito que nós estamos na Terra, né? A gente não está lá não sou totalmente evoluída, porque tem alguns gurus aí que são totalmente evoluídos, que conseguem a autocura, mas não é o meu caso. Então, a gente tem hoje tratamentos novos, tratamentos melhores. Então, eu desisti, não era opção, e eu falei assim, eu vou fazer a quimioterapia. Ótimo. Se é para eu viver, eu vou. Eu não sei quanto tempo, porque a gente nunca sabe. Às vezes eu estou fazendo tratamento e morro por causa de outra coisa, mas eu acho que o mais importante é isso. É difícil, não é fácil, não é a melhor coisa do mundo, mas o que eu te falo, cuida hoje do seu corpo, cuida hoje da sua mente, cuida hoje do seu espírito, porque se você passar por um momento desse, você vai ter mais controle emocional, sim, mais controle espiritual, porque a gente é um tríade, a gente é corpo, mente e espírito, isso. E não adianta a gente só ficar na matéria, né? Não. Tem gente que só fica na matéria, então isso não vai adiantar. Então, ninguém está isento de qualquer coisa que acontecer. O mais importante é que você esteja com um corpo saudável, uma mente saudável e um espírito saudável. Exatamente. Os três funcionando muito bem, né? E eu passei por esse momento, sabe quando você se entrega, sim, de corpo e alma para os três? Então, eu não deixo de cuidar do meu corpo, isso, eu não deixo de cuidar da minha alma, que é a minha mente, e eu não deixo de cuidar do meu espírito. Perfeito. E eu acho que é esse ponto mesmo, né? É entender que essas duas, vamos dizer, medicinas, né? E aqui, trabalham em conjunto, flutuam junto. São um conjunto, né? Então não dá também botar todas as fichas só ali vamos dizer, no tratamento médico convencional e não fazer nada, né, nessa vida ajuda, de alimentação, né? Que você falou, eu meditei hoje, eu orei a Deus, né, eu me conectei. Então, tudo isso é muito importante quando a gente vai falar de qualquer tratamento em saúde, né? Sim. E eu acho que é importante a aromaterapia, voltando, né, para como se posiciona a aromaterapia, ela entra muito bem nesse lugar de complemento, mas também conexão espiritual, mental, emocional, né? Porque o que a gente está fazendo? A gente está inalando, é natureza, né? A gente está inalando ali, a gente costuma falar na aromaterapia que um óleo essencial é a alma da planta, né? Então, às vezes a gente, por exemplo, eu estou aqui num apartamento, mas eu posso fazer uma inalação e ter um estímulo olfativo de uma árvore, né? E sentir uma brisa ali da natureza, como se eu estivesse dando um passeio, né? Numa floresta, né? Então eu consigo, às vezes, me transportar para esses lugares, até sentir esse relaxamento, essa conexão, né? Então é também um lugar de se conectar espiritualmente, né? Então as práticas integrativas, de forma geral, são várias, né? A aromaterapia é uma delas. Elas entram nesse âmbito, né, de elas também conectam o nosso espírito a algo maior, algo elevado. Então, a gente não fala que, por exemplo, a aromaterapia ela vai curar, né, sei lá, a gente já ouviu esses discursos e é horrível, mas a aromaterapia vai curar o câncer. Tem às vezes, pessoas fazendo essas promessas, né? Mas eu acho que eu acho que complementa. Eu acho que ajuda a passar esse momento, que é um momento que não é fácil, que é um momento difícil. Exatamente. Então, é entender que ela ajuda a ressignificar também o que a gente está vivendo, ajuda a gente a lidar com aquele desafio, tanto fortalecendo a nossa mente, as nossas emoções, né? E, claro, também entra nesse lugar de consegue, às vezes, aliviar, por exemplo, uma náusea, um enjoo, ajudar a estimular o apetite, né? Porque a gente tem o olfato, é o nosso sentido que ele é um dos 5 sentidos, é o sentido que ele tem conexão assim quase que direta, uma conexão muito próxima com áreas cerebrais que estão ligadas à emoção, memória, com certeza, e comportamento, né? Então por isso que muitas vezes a gente inala um aroma, não sei se vocês já experimentaram, né? Mas qualquer aroma, não precisa nem ser de óleo essencial.
mas a gente inala um aroma e ele já remete a alguma coisa. Leva uma lembrança, o cheirinho da casa da avó, do bolo que a avó fazia, né? Então, isso é porque a gente realmente tem uma conexão ali do olfato com áreas relacionadas à memória, né? Áreas que processam memória e emoção, né? Então, hoje a gente sabe que os aromas, eles trazem uma carga muito mais forte emocional, despertam mais isso do que outros sentidos, música, né? Então, através do aroma, a gente consegue tanto conectar com memórias, como trazer essa conexão emocional. Então, às vezes, eu cheiro um aroma e eu me emociono, né? Tem muitas pessoas, às vezes, sentem um aroma e elas choram, mas é aquele o choro de emoção mesmo, de emoção, assim, né? De Às vezes de liberar também uma emoção que está presa, né? Mas a aromaterapia em tratamentos de saúde, seja visando ali um alívio, ajudar num tratamento de ansiedade, de depressão, oncológico, né? Ela vem como esse suporte complementar, né? E ela consegue muito bem se adequar, ser incluída com tratamentos médicos convencionais, com outras abordagens também psicológicas, né? Vamos dizer, uma equipe ali multidisciplinar que acompanha, né? Então, a terapia integrativa, a aromaterapia, ela pode se encaixar nesse quesito, né? E aí, claro, quando a gente tem, que você falou importante, né? Quando a gente está ali, é um paciente oncológico, ele precisa realmente, né, ter uma liberação do médico, consultar um profissional adequado, né? Não sair às vezes, eu quero usar de qualquer forma, né? Porque a aromaterapia a gente hoje preza muito pelo uso seguro, né? Então a gente tem algumas questões de contraindicação, né? Que às vezes interagem com alguns medicamentos. Tem grupos que são mais sensíveis, né? Então, principalmente pessoas em tratamento oncológico, idosos, crianças, bebês, gestantes. Todos são grupos que podem se beneficiar, mas eles precisam ter um cuidado, né? Um olhar ali especial. É porque os óleos essenciais vendem em qualquer lugar, né? Isso. Mas a gente também não adianta só, tem que ter um profissional para estar orientando o que fazer, como fazer, porque o médico, ele vai só dizer se você pode ou não. Isso. Então ele vai olhar lá a planta, ver, falar, igual melaleuca, para mim, o médico autorizou. Isso. Eu fiz gargarejo para tirar a afta que deu na minha boca. Deu só 2 até hoje, graças a Deus. Mas, tipo, no outro dia eu tava sem. Então, é importante sempre que esteja alinhado com o seu médico e com um profissional, com certeza, que tenha conhecimento no que está fazendo, né? Isso é bem importante mesmo, porque senão realmente a gente pode ter, às vezes, um efeito contrário, né? A gente está buscando melhorar em algo e aquilo ali causar algum prejuízo, né? Principalmente porque a gente tem, sim, questões de segurança de uso, né? Mas, assim, trazendo para questões, né, que podem ser apoiadas, como tu estava perguntando antes, para tratamento de oncológico, a gente pode utilizar um óleo essencial que vai dar suporte emocional, né? Então, muitas pessoas, às vezes, tu tem uma energia assim, né, bem otimista, eu tenho minha fé, eu confio, eu sigo adiante, né, tenho minha força, mas tem pessoas, às vezes, que ficam desesperançosas, que acabam ficando com um humor deprimido, ficam com pensamentos negativos. Então, a gente pode utilizar óleos essenciais que vão fazer ela se sentir mais segura, mais confiante, com pensamentos otimistas. A gente tem óleos essenciais também, que até são citados na Bíblia. É o caso do olíbano, que foi o presente dos 3 reis magos. E o olíbano é um óleo que a gente utiliza muito nesses casos, porque ele é um óleo de fé. Então, é um óleo que estimula... Já quero, tá? Maravilhoso. É um óleo também que proporciona, assim, pensamentos bem mais positivos também, mas a coisa da gente entrar num estado mais meditativo, de silenciar os pensamentos, né? Às vezes a gente fica ali, pensamentos muito negativos, né? Entra ali num ciclo, e é um óleo que nos ajuda a entrar num estado de paz, de calma, de tranquilidade, mas principalmente isso, de ativar uma energia de fé e confiança.
e que não é só fé e confiança em mim, mas é de eu me sentir amparada espiritualmente. Então, esse é um óleo que nos conecta, que nos eleva os pensamentos, as vibrações, né? Então, o olíbano é um óleo essencial muito bacana também para esses casos. A bergamota, que eu comentei antes contigo, que ele entra também, esse óleo que nos traz confiança em si mesmo, ajuda a nos ter um pensamento ali mais otimista, vibrar, trazer uma coisa assim de alegria, sabe? De entusiasmo. Então, são óleos que poderiam ser usados no suporte emocional, se está apresentando ali um humor mais deprimido, talvez um pouco de ansiedade, desesperança, né? Seria uma combinação legal, assim. Lia, a quimioterapia, mesmo com você controlando sua mente, mesmo você tendo já um trabalho igual eu falei para você, que eu faço meditação, tenho um momento com Deus, eu tenho um momento comigo mesmo, enfim. Você fazendo tudo isso, ainda ela te tira um pouco do seu... Porque é uma carga de química que é jogado no seu corpo. Então, mesmo que você... Quando você tem um cuidado, você se preparou antes, porque eu estava forte, porque nós somos a igreja, né? Nós somos o nosso templo. E para a gente ter um espírito forte, uma alma forte, a gente tem que ter um corpo forte. E aí... Então, eu estava, assim, meu corpo estava preparado para que eu entrasse nisso. E aí, a minha alma também, eu venho trabalhando, minha mente também, eu venho trabalhando muito, e meu espírito. E aí, o que eu percebo é que mesmo assim, você tem alteração, principalmente nos primeiros dias. Você fica sem ir no banheiro, você fica sem vontade de comer, você fica com enjoo, vem alguns pensamentos negativos. Não tem como, gente. Então, é assim, o que eu tenho feito para que isso não aconteça? Eu tenho saído com meus cachorros para passear, mesmo sem força, às vezes eu estou com falta de ar, e aí, enfim, o que você não pode o principal é os pensamentos negativos. Então, se tiver alguma coisa para você fazer para sair daquele momento mais rápido possível, a melhor coisa é. E o esporte faz com que você saia desse momento, mesmo sem vontade, você vai e faz. Você vai ter falta de ar, você vai ter cansaço, mas você tem que fazer. Os animais te trazem bastante coisa boa. E eu vou testar também agora com aromaterapia para a mente, entendeu? Mesmo com todo o controle que eu tenho, ainda eu sinto que dessa vez ainda deu uma escapada, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que eu vou tentar, não tomei remédio ainda, nenhum, para me controlar. E não é que eu vou ser fraca. O médico estava conversando comigo. Não é porque você vai tomar remédio que você vai ser fraca, entendeu? Você está num momento e esse momento vai passar. Tem hora para começar e hora para terminar. Esse que é o mais importante. Exatamente. E é isso. Lia, quer falar mais? Não, o que você tem mais alguma coisa? Oi? Ai, não sei se cabe. Você tem livro? Lógico que cabe. Tá. Nossa! Escuta, isso é seu livro? Eu participei como coautora. Mas escuta, isso é muito importante. Você tem que falar tudo isso, tá? Pode deixar aí. Gente, é muito importante. Com certeza. Eu tô para escrever meu livro. Eu acho que agora eu tô gravando bastante coisa do que eu tô vivendo. E eu tô querendo. Eu já tinha começado e não deu certo. E agora, mas isso é uma história, isso é algo que você vivenciou, algo que você participou, então sempre tudo é muito importante. Ai, que bom. Então, se vocês desejarem, né, conhecer, que você deseja aprofundar ali no conhecimento ali da psicoaromaterapia, eu participei, né, como coautora da escrita desse livro, que é o Psicoaromaterapia, Um Caminho para o Autocuidado. Deixa eu ver. E é um livro assim que foi feito a muitas mãos.
Meninas, vocês não querem filmar de perto? Porque é uma delicadeza, uma coisa linda. Tá indo? Fala. Foi um livro que foi feito, né, a várias mãos, né, de várias mulheres, mas a autora é a Diana Petri, que foi a profissional que me formou como aromaterapeuta, né, então eu tive a honra de trabalhar junto com ela na escrita desse livro. Esse livro é um compilado, é quase uma bíblia de autoconhecimento, mas também de informação científica, né, então embasado cientificamente. Então, ele traz um caminho, realmente, é um caminho para o autocuidado. Então, são várias sugestões. A gente vai abordar vários óleos essenciais, são esses todos que eu mencionei, a bergamota, o líbano. Tem várias sugestões de uso, de como você pode combinar com outros óleos essenciais. Tem estudos clínicos, né, estudos científicos realizados com os óleos, trazendo as evidências, né, de científicas de uso. Então, assim, é um livro assim, super completo, trabalhando a mente, então a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, né, buscando aí trazer saúde física e emocional através dos óleos essenciais. Que lindo. Então, realmente é um livro bem completo nesse sentido e muitas coisas que eu trouxe aqui consegue, né, na leitura você consegue ir aprofundando, tem sugestões de meditação, tem reflexões, então bem especial. E esse aqui também a gente lançou ano passado, que é óleos vegetais para cuidado da pele e do cabelo. Então ele foca só exclusivamente nos óleos vegetais, né? Então esse aqui é dos óleos essenciais e esse aqui dos óleos vegetais. Qual que é a diferença de um para outro? Desculpa a ignorância. Ótimo, boa pergunta. O óleo essencial, ele é subtraído de plantas medicinais aromáticas e é um óleo que ele é aromático, volátil, bem volátil. Então, por exemplo, se eu abro aqui um vidrinho de óleo essencial, a gente vai já sentir aqui na sala, né? E o óleo vegetal, ele é extraído também de plantas, né? Mas geralmente de sementes oleaginosas. Então, a gente tem óleo de girassol, óleo de abacate. E para que serve? Os óleos vegetais a gente vai utilizar mais para tratamentos de saúde física. Então, por exemplo, para doenças de pele, se a gente tem ali uma inflamação, uma psoríase, dermatite. Psoríase. Psoríase. O que é? Qual? Para psoríase a gente tem uma infinidade, né? Então, eles vão ajudar a reparar, por exemplo, a barreira cutânea. Então, a gente tem, por exemplo, o óleo de rosa mosqueta, que é muito especial, óleo de jojoba, óleo de amêndoas doce. São óleos que têm poder, às vezes, nutritivo da nossa pele e podem ser utilizados para uma infinidade de condições, né? Sempre com essa proposta, né, complementar. E, claro, também para a beleza do cabelo. Então, deixar ali o cabelo mais brilhoso, hidratado. Então, tem para cabelo seco, cabelo oleoso, né? Todas as possibilidades. Então, daí no livro a gente explora bem, né, esse conteúdo, também trazendo sempre embasamento científico, teórico, que isso é importante para a gente cada vez trazer mais qualidade para esse conhecimento, né? E também são passadas formulações, formas de uso, né? Com várias indicações para você fazer o cuidado da pele e dos cabelos. Que linda. E você também é coautora aí? Isso, eu sou a coautora dos 2 livros, principalmente na parte ali de científica, né? Então, como eu tenho esse meu lado da pesquisadora, então eu também pesquiso muito, investigo essa parte das evidências científicas da aromaterapia e do uso de óleos vegetais e óleos essenciais. E tá na sua cara que você tem paixão por isso. Sim, eu amo, realmente, amo muito. Nossa, Lia, que delícia de papo. Ai, eu adorei também, foi muito amei, bom. Foi muito bom, né? Sim. Que delícia. A gente... Dava pra ficar várias horas aqui. Dá pra ainda. ficar o dia... Não, eu falo que o autoconhecimento é uma coisa que você não para. Quanto mais você se conhece, mais você quer conhecer, né? E esses detalhes, eu acho
são valiosos, né? Ricos, né? Isso. E eu quero agradecer muito Obrigada, a sua querida, presença. Obrigada por ter ótimo, vindo. A gente se adorei. conectou ali no passado, aí, em algum verdade. momento, numa reunião de mulheres, Sim. né? Mulheres, sempre bom estar com outras mulheres Exato. por crescimento, né? E eu fico muito feliz. Ai, muito obrigada. bem. Muito obrigada por ter Obrigada. participado do Sofá da Fofa. Ai, Tá eu bom? que agradeço pelo convite, adorei. Foi muito Muito bom. obrigada. Fofos, agora você curte, compartilhe, ativa o sininho, manda um aviãozinho pro seu amigo, ajuda a Fofa, vai, se inscreva no canal. É isso aí.